Olá, estudantes! Esta é a terceira videoaula e hoje vamos falar do papel do líder na estratégia e como o envolvimento das pessoas é fundamental para atingirmos resultados, passando pela parceria e chegando à cadeia de valores. A ausência de liderança e de acompanhamento do gestor pode fazer com que todo o planejamento seja em vão. A falta de cultura estratégica, de capacitação da equipe, de controle das ações planejadas, de compreensão da importância da influência do clima na estratégia, são fatores que devem ser eliminados de qualquer ambiente organizacional. Sem isso, a empresa perde o comprometimento da equipe, diminui a produtividade e acaba por não entender as necessidades dos clientes. Aqui aparece a força estimuladora que vai proporcionar a instauração da cultura da estratégia. O líder, o motivador. A motivação é algo da pessoa. Ninguém motiva ninguém. Nós nos motivamos. Mas, para que isso aconteça, precisamos de estímulos internos e externos para despertar um desejo gerando um impulso. Neste ciclo, o surgimento de uma necessidade causa uma força que provoca um desconforto que vai levar a pessoa à ação, em busca de satisfazer sua necessidade. Uma vez satisfeita, ele volta ao estado de equilíbrio e essa deixa de ser motivadora do comportamento. Se ela não é satisfeita, a pessoa se frustra e acaba por encontrar outras maneiras, inconscientes, de satisfazer essa necessidade despertada. Essas maneiras podem ser psicológicas, a pessoa fica agressiva, infeliz, apática, depressiva, ou pode ser fisiológicas, a pessoa pode desenvolver insônia, gastrites, dores de cabeça. Por ser um ciclo, logo uma nova necessidade surge e ele recomeça. Por isso, a leitura de um livro de autoajuda e palestras sobre motivação tem efeito passageiro. Ele ajuda a resolver naquele momento determinada necessidade, mas logo outra surge. Dentre as teorias sobre motivação mais conhecidas está a teoria de Maslow, ou hierarquia das necessidades humanas, que já foi assunto de outras disciplinas. Robbins define a liderança como a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance dos objetivos. Assim, ao relacionarmos esse conceito com o que vimos sobre motivação, a ideia é de que o líder é aquele que consegue fazer com que os objetivos da empresa se tornem também objetivos dos funcionários. Lembre-se, nossos comportamentos são orientados por objetivos, que nos levam a uma necessidade, que nos desperta um desejo e gera um impulso. Acabaremos por dirigir nossos esforços para a busca de atingimento dos mesmos. Ao tornar os objetivos da empresa objetivos dos funcionários, o líder causa um estímulo externo que causará a motivação da equipe. Mas, como ela é cíclica, esse estímulo deve ser constante. Não bastará apenas uma reunião ou um evento. O líder deverá trabalhar uma sequência de atividades contínuas e estimuladoras das pessoas. Olha o que Bergamini fala sobre motivação. Motivação é liderar, antes de mais nada, ser capaz de administrar o sentido que as pessoas dão àquilo que estão fazendo. Implica o conhecimento e domínio das características da cultura da organização, ao mesmo tempo em que liderar exige também o conhecimento do sentido que cada um dá à atividade que desempenha. Mas o trabalho de buscar formas de mobilização das pessoas não é tarefa fácil. Hersey e Blanchard apontam os princípios básicos da liderança que podem nos auxiliar na difícil tarefa de liderar. Primeiro, dirigir. É preciso que a equipe tenha um direcionamento, que veja o sentido de ser da equipe. Ela precisa de autonomia e de ser desafiada. Segundo, motivar. O líder deve ser capaz de criar um ambiente onde a equipe sinta-se integrada e estimulada a buscar o objetivo.
Terceiro, treinar. O treinamento é considerado grande aliado na motivação. Ele mostra o potencial das pessoas e as motiva a enxergar seus problemas e buscar soluções. Quarto, delegar. Um líder delega, divide o trabalho, as responsabilidades e a autoridade entre a equipe. Permite que erros aconteçam na fase do aprendizado. Não fornece respostas, mas aponta os resultados que espera. Assim, o monitoramento é indispensável à liderança. Em resumo, o líder tem duas funções básicas: coordenar e desenvolver. Mas quais as formas de monitorar e controlar as ações, atividades desenvolvidas para cumprimento dos objetivos e metas dos planos elaborados? De nada adianta elaborarmos planos se não fizermos uma constante checagem de que estão atingindo os resultados pretendidos. Assim, vamos incluir em nossa ferramenta 5W2H os indicadores por meio dos quais as atividades serão monitoradas. Ainda vamos falar de uma maneira de gerenciar esses planos, o PDCA. O ciclo PDCA ou PDCA, ou ciclo de Deming, é um método de gestão sistemática das atividades. Ele se dá em 4 etapas. A primeira etapa é o plan, ou planejar. Concepção dos objetivos, metas, métodos e recursos necessários para atingi-los. O segundo é o do, ou fazer. É a execução do que foi planejado, inclusive o treinamento necessário e a coleta de dados para verificação. Depois temos o check, que é verificar. Análise dos dados coletados na execução para compará-los com os previstos na fase de planejamento. Em seguida temos o act, agir, ou learn, aprender. Buscar ações corretivas em caso de não atingimento dos objetivos, ou padronização das atividades em caso de alcance dos objetivos e metas. O ciclo PDCA garante que os resultados sejam controlados de forma a melhorar sempre. Pode ser utilizado por qualquer empresa e é um ótimo instrumento para a solução de problemas. Na etapa plan, do planejar, existem algumas perguntas que podem ajudar na elaboração do planejamento, como: qual é o problema ou objetivo? Como solucionar esse problema ou alcançar esse objetivo? Que métodos ou ações tomar? Já tomada a decisão e sabendo aonde e como quer chegar, você deverá desenvolver os funcionários que executarão as tarefas. Sem comprometimento, você não alcançará os resultados previstos. Por isso, o ciclo prevê treinamentos, reuniões, participação das pessoas para buscar formas de motivá-las. Na fase do, o fazer, sendo implantadas as ações, passamos à verificação. Para isso, durante o plano elaborado, identificadores deverão ter sido elencados. No check, checar. Isso auxilia na fase do act, onde deve ser verificado se os resultados foram alcançados. O objetivo é tomar ações corretivas, analisar os resultados individualmente, as possíveis causas de insucessos e as ações a serem tomadas para correção e melhorias. Por isso, a importância dos indicadores. Vamos conhecê-los. Não há gestão sem informações e as principais fontes de informações são os indicadores de desempenho. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Isso foi dito por William Edward Deming. Medir promove a melhoria do desempenho. Sem um bom sistema de medição, como saber se o caminho que a empresa tomou é o correto? Como saber se os planos ou planejamentos estratégicos desenvolvidos estão corretos? Para responder a essas perguntas, todo o planejamento deverá conter indicadores para cada ação, metas e objetivos elaborados. Eles são representações quantificáveis utilizados para controlar e melhorar ao longo do tempo. Os níveis de indicadores são estratégico, alta direção, que é a avaliação das estratégias da organização como um todo. Gerencial,
avaliação dos planos estratégicos dos departamentos, e o operacional, avaliação dos planos individuais. O indicador deve ser representativo e abrangente, ser simples, de simples compreensão e aplicação, ser de fácil levantamento e de compreensão, ser claro e específico. Vamos recuperar a nossa 5W2H da aula passada e ver como ela ficará agora com o indicador. Viu como é fácil? Fácil e extremamente importante. Normalmente temos o hábito de iniciarmos as coisas e não terminamos. Com a implantação de indicadores em nossos controles, temos assim a possibilidade de sempre acompanhar o que foi planejado e, com o PDCA, buscar a melhoria contínua de nossas ações e atividades e alcançar os resultados de todas as áreas e, consequentemente, da empresa. Existe outra ferramenta chamada BSC, Balancing Scorecard, que tem por objetivo medir o desempenho da empresa sob 4 perspectivas: financeira, cliente, processos internos e aprendizado. Veja no livro didático como funciona. Agora chegou a hora de encarar as organizações como sistemas. Para compreendermos o pensamento estratégico, precisamos entender que as empresas são sistemas abertos. Mas o que são sistemas abertos? São os sistemas que apresentam relações de intercâmbio com o ambiente. Uma empresa está continuamente recebendo do ambiente aquilo que se tornará entrada ou input para as suas atividades. São informações, recursos físicos, humanos e tecnológicos. Esses elementos são processados, transformados nas saídas ou outputs, que são os resultados, os produtos e serviços, tudo aquilo que a empresa envia de volta para o ambiente. Esse ambiente, ao receber as saídas, dá o feedback, ou seja, retorna informações que vão retroalimentar o sistema. Mas a empresa sofre influência externa de fatores que não podem ser previstos. E formular uma estratégia é relacionar a empresa com seu ambiente. São 5 grandes forças que vão reger a competição de um setor. Ameaça de entrada de novos concorrentes. A todo momento assistimos à entrada de novos concorrentes no mercado. Acompanhar esse movimento e antecipar-se criando barreiras de entrada é a ideia de Porter. Pressão dos produtos substitutos. O surgimento de produtos que possam vir a substituir os seus é uma ameaça constante. Para essa força, Porter vai falar do aumento da quantidade de produtos ou serviços ofertados ao consumidor, de ações que tragam ao cliente custos de mudanças. Ainda temos o poder de negociação dos compradores. Clientes também possuem poder de negociação. Eles podem forçar uma baixa dos preços, podem exigir que as empresas do setor aumentem a qualidade dos produtos e ainda podem cobrar mais e melhores serviços. Poder de negociação com fornecedores. Quando os fornecedores possuem alto poder de negociação, conseguem impor os preços, condições de pagamento, prazos de entrega, que podem reduzir a rentabilidade, impactando de forma negativa no desempenho da empresa. A rivalidade entre os concorrentes existentes. Quanto maior for a rivalidade entre os concorrentes, maior será a possibilidade de que ocorram guerras de preços, aumento de qualidade, aumento de uso de meios de comunicação para atingir o cliente. Uma maneira de lutar contra essa rivalidade é a diferenciação dos produtos. Analisar um ambiente competitivo vai ajudar a empresa a escolher o melhor posicionamento do negócio perante os concorrentes. O estudo de Porter, ou análise estrutural de indústria, relaciona a empresa ao seu ambiente e ao setor de atuação e, aliado às estratégias competitivas genéricas, busca formas de superar os concorrentes. Chegamos na parte da inovação. Qual a sua importância para a competitividade empresarial? Vimos na aula anterior que a gestão estratégica é um processo que demanda renovação, mudança. Estamos falando então de inovação. Mas a inovação não é uma palavra nova.
A velocidade da economia moderna e o crescimento da competitividade empurram as empresas para ampliarem cada vez mais sua capacidade de inovar. Mas apenas uma minoria consegue manter essa inovação por muito tempo. Porém, algumas se destacam. Para que consigam manter-se competitiva, a empresa tem que inovar de forma contínua. Quando falamos de inovação, pensamos imediatamente em computadores, softwares. Mas inovar não é só isso. Inovar também é o sinônimo de uma grande ideia. Portanto, inovar é transformar as necessidades dos consumidores em produtos que irão satisfazê-las. Essas mudanças ou inovações podem se dar de duas maneiras. Primeiro, pela ruptura, quando a inovação traz algo completamente novo. A invenção do celular, por exemplo. Incremental, uma simples melhoria, mas que representa algo novo, um novo design da embalagem. E essas rupturas ou incrementos podem se dar por inovação de produtos e serviços, criação de novos produtos ou serviços ou melhoria dos já existentes. Inovação de processos, melhorias em processos que resultem no aumento da eficiência e eficácia produtivo, novas formas de relacionamento com a prestação de serviços. Inovação de marketing e negócios, melhorias significativas no comportamento mercadológico, produto, preço, distribuição, mercado, comunicação ou o desenvolvimento de novos negócios ou novos mercados. Inovação de gestão e organização. É a inovação em seus modelos de gestão, estrutura de poder e liderança. Veja que inovar, então, é buscar fazer algo novo ou melhor, tanto em produtos, processos, negócios ou gestão que tragam impactos positivos no mercado. Se você, por exemplo, implantar um novo processo de atendimento onde os vendedores passem a ter mais informações sobre os produtos vendidos ou sobre novas técnicas de abordagem que deixem seu cliente mais satisfeito, você inovou. Inovar é agregar valor aos produtos de uma empresa, diferenciando-a no ambiente competitivo. Em mercados comoditizados, produtos padronizados, não diferenciados, ela é essencial, pois coloca a empresa inovadora em posição de vantagem em relação às demais. Sabemos que a competitividade é a capacidade de aprender a fazer coisas novas e melhores. É a adequação da estratégia adotada pela empresa em relação às mudanças que ocorrem no ambiente. Vamos conhecer as alianças e parcerias estratégicas que podemos buscar para tornar nossas empresas mais competitivas. São formadas para agregar vantagens aos produtos e serviços prestados, acesso a novas tecnologias e mercados. Para sobreviver, as pequenas empresas estão descobrindo a força das parcerias. A intensificação da competição, principalmente por grandes empresas, vem pressionando essas empresas a terem que fazer mais com menos recursos e num espaço de tempo muito menor. Por conta dessas novas exigências, a união de esforços tem sido a saída para que a pequena empresa faça frente a um mercado de inovações contínuas e recursos cada vez mais escassos. As parcerias auxiliam todos os envolvidos a desenvolverem vantagens competitivas que sozinhos não conseguiriam. É uma relação onde os parceiros vão compartilhar riscos, poderão obter economia de escala, acesso a tecnologias e até recursos financeiros. As parcerias são pontuais e surgem para a solução de um determinado problema. Micro e pequenas empresas possuem dificuldades para atuar sozinhas. Por apresentarem pequeno volume de atividades e baixa representatividade, sofrem pressão de fornecedores e clientes. Apesar de poderem se movimentar mais rapidamente, não conseguem por problemas de gerenciamento, falta de atualização e crédito inacessível. Assim, o associativismo surge como uma solução para superar as dificuldades e gerar benefícios comuns, tanto nos níveis econômico, social como político. O associativismo é qualquer iniciativa formal ou informal que reúna um grupo de pessoas ou empresas. São cooperativas, associações,
arranjos produtivos locais, entre outros, que podem trazer benefícios. Isso porque o associativismo permite, por exemplo, reduzir custos das compras, pois as empresas passam a comprar de forma centralizada, aumentando a escala. Podem compartilhar custos logísticos, possibilitando a redução dos preços ao consumidor. Os tipos de parcerias que podem ser feitas são cooperativas, associações e arranjos produtivos locais. As cooperativas são uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de um empreendimento de propriedade coletiva e democraticamente gerido. Já as associações, qualquer iniciativa formal ou informal que reúne pessoas físicas ou outras sociedades jurídicas com objetivos comuns, visando superar dificuldades e gerar benefícios para os seus associados. Quanto aos arranjos produtivos locais, também conhecidos como clusters, são aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. O Ministério do Desenvolvimento identificou no Brasil mais de 900 arranjos produtivos. Para serem inseridos nessas parcerias, temos que estabelecer métodos de aprendizagem e estar abertos a mudanças. Se a estratégia deve ser traduzida em metas, é preciso administrar estrategicamente. Enquanto o planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida, a administração estratégica é um pensar contínuo nos meios de integração da empresa com seu ambiente. O grau de interação entre a organização e o ambiente varia de acordo com o comportamento estratégico, assumido pela empresa perante o contexto ambiental. Planejamento não é a solução para os problemas de implantação do pensamento estratégico. A estratégia vai depender da situação, das limitações e deve ser flexível para uma reação imediata ao ambiente dinâmico. O Ministério do Desenvolvimento identificou no Brasil mais de 900 arranjos produtivos. Para serem inseridos nessas parcerias, temos de estabelecer métodos de aprendizagem e estar abertos a mudanças. Se a estratégia deve ser traduzida em metas, é preciso administrar estrategicamente. Enquanto o planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida, a administração estratégica é um pensamento contínuo nos meios de integração da empresa com seu ambiente. O grau de interação entre uma organização e o ambiente varia de acordo com o comportamento estratégico assumido pela empresa perante o contexto ambiental. Planejamento não é a solução para os problemas de implantação do pensamento estratégico. A estratégia vai depender da situação, das limitações e deve ser flexível para uma reação imediata ao ambiente dinâmico. Você pode perceber que, independente da abordagem, todos eles estão apoiados no modelo já estudado e na necessidade do profundo conhecimento dos ambientes empresariais. Nesse momento, então, passamos a falar de aprendizagem. Isso porque, ao precisar responder rapidamente à complexidade das mudanças dos ambientes, a empresa deverá combinar o planejamento estratégico com os conhecimentos e habilidades dos funcionários da organização. Não é possível criar estratégias que garantam a competitividade sem a presença de um processo permanente de aprendizagem organizacional. Para planejar, gestores e funcionários das áreas de vendas, marketing, finanças, recursos humanos, tecnologia, produção, logística, devem combinar seus conhecimentos e habilidades para avaliar a situação atual da empresa e definir até onde é possível chegar, para então selecionar a melhor estratégia competitiva. Planejar demanda diálogo e comprometimento entre todas as áreas da empresa.
A elaboração da estratégia é influenciada pela habilidade da empresa de aprender. Precisamos compreender como e por que aprendemos. Assim, podemos afirmar que a aprendizagem acontece durante o processo de planejamento. A aprendizagem organizacional é um processo por meio do qual as ideias de um funcionário ou grupo de funcionários ficam acessíveis a todas as pessoas que trabalham na organização. Desta maneira, aprendem com base na experiência coletiva. Todo o conhecimento presente nas rotinas de trabalho, na produção dos produtos e serviços, relacionamento com clientes e fornecedores, deve ser armazenado, organizado e disseminado dentro da empresa. Todos esses processos devem estar organizados preferencialmente de maneira informatizada. O conhecimento está sobre duas formas, tácito e explícito. O conhecimento tácito está ligado ao indivíduo, está na cabeça da pessoa, foi adquirido ao longo da vida, envolve a experiência e não a propriedade da empresa. O conhecimento explícito é obtido por meio da informação e pode ser transmitido. Está nos manuais, nos livros, nos bancos de dados e na internet. É como aprendemos a dirigir, tocar um instrumento, fazer um relatório. Mas é o conhecimento tácito o grande gerador de criatividade e solução dos problemas em uma organização. Agora imagine se você, como gestor, fosse capaz de unir aquilo que você e seus funcionários fazem de melhor com aquilo que aprenderam nos livros, em cursos. No espiral do conhecimento, compartilhamos nosso conhecimento tácito, ele se combina com o explícito, se amplifica e gera o know-how técnico. Esse ciclo começa pelo conhecimento do indivíduo, passa pelo grupo, vai estabelecer o conhecimento da organização. Com esse modelo, os autores demonstram que a combinação do conhecimento tácito e explícito dá origem a outras formas de conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização. A aprendizagem organizacional implica procurar compreender como as pessoas individual e coletivamente decidem e agem ao se defrontarem com os desafios cotidianos que se impõem em suas atividades de trabalho. Isso gera mudanças que podem impactar de forma positiva ou negativa na implantação da administração estratégica. Planejar é projetar um conjunto de ações a fim de alcançar objetivos definidos, como o conhecimento da situação atual da empresa e de seus ambientes. Mas para competir, planos de ação e cronogramas não são suficientes. Para tanto, são necessários líderes e funcionários capacitados e motivados. Uma das maiores dificuldades para a implantação da administração estratégica está na resistência às mudanças. As pessoas podem não entender o que deve ser feito. São 3 os fatores que influenciam na resistência às mudanças. Primeiro, a cultura organizacional, os interesses pessoais, as preocupações individuais dos objetivos. Toda empresa possui uma cultura organizacional. Isso nada mais é do que a forma tradicional de pensar e fazer as coisas, as normas informais, não escritas que orientam o comportamento dos funcionários de uma empresa em seu dia a dia. Esses aspectos informais são difíceis de compreender e também de mudar. Assim, implantar a administração estratégica pode representar aos funcionários uma ameaça. Mudar o jeito de fazer as coisas ameaça o status quo individual, gerando medo e incerteza. E quando esse medo é compartilhado por todos os funcionários, a resistência aumenta. E como lidar com isso? As organizações precisam encontrar formas de lidar com as pessoas, seus interesses e preocupações. Somos um diferente do outro. Temos comportamentos e atitudes diferentes. E se não houver uma percepção positiva de que a mudança é interessante para cada um, a implantação de uma administração estratégica vai falhar. Para mudar a cultura e o clima organizacionais, a teoria do desenvolvimento organizacional propõe algumas capacidades que a empresa deve desenvolver. Primeiro, a adaptabilidade, ou seja, a capacidade de resolver problemas,
flexibilidade para poder reagir às exigências do meio ambiente. Segundo, o senso de identidade, conhecimento e compreensão do passado e do presente. Compartilhamento dos seus objetivos com todos os funcionários da empresa. Depois, a perspectiva exata do meio ambiente, ou seja, a capacidade de analisar e diagnosticar o meio ambiente. E, por fim, a integração entre os participantes. Mudar significa passar de uma situação atual para outra diferente. Isto implica ruptura, transformação e impactos no clima organizacional. Diante disso, já podemos perceber uma série de ações que podem ser tomadas a fim de que nossa administração estratégica seja implantada com sucesso. Ao unirmos o pensamento acima, devemos então, antes de mais nada, implantar um projeto de mudança. Então propõe-se que realizemos algumas etapas. Primeiro, o diagnóstico. Nesta etapa, o gestor deve identificar os problemas. Uma pesquisa de clima organizacional pode ajudá-lo. É uma fase onde são levantados dados que vão fornecer informações sobre a atual situação da empresa em relação ao clima que pode se instalar quanto às mudanças. Plano de ação é a estratégia de mudança. Deve conter metas, prazos, técnica de intervenção e os funcionários-alvo. A intervenção. As técnicas de intervenção são atividades de conscientização, conhecimento dos valores e objetivos da administração estratégica. Podem ser usadas técnicas como dinâmica de grupos, reuniões, treinamentos, implantação da administração por objetivos, controle e avaliação de resultados, comparação do desempenho antes e depois do processo de mudança. Pode ser avaliados fatores como aumento da produtividade, perdas, rotatividade de pessoal, horas extras e lucratividade. A comunicação eficaz sobre os motivos e a necessidade da mudança é fundamental. Funcionários bem informados poderão comprometer-se com o processo, fortalecendo a cultura e assumindo os novos valores da organização. Eles são os responsáveis, pois executam as operações das tarefas, comunicam-se e interagem entre si. Para aceitar as mudanças, precisam conhecer a sua razão para que não se sintam ameaçados. O que nos diz a cadeia de valor de Porter? A cadeia de valor são atividades primárias e de apoio dentro de uma empresa, que vão agregar valor aos produtos e serviços vendidos para os clientes e pelos quais a empresa recebe pagamento. Toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto. Todas essas atividades podem ser representadas fazendo-se uso de uma cadeia de valores. Para tanto, a organização deve desempenhar suas atividades de forma a contribuir para a oferta desse valor. Observe o diagrama de Porter. As atividades primárias são as atividades relacionadas com a criação ou transformação dos produtos e serviços. Quanto às atividades de apoio ou de suporte, estas que vão apoiar a execução das atividades primárias. Bem, estudantes, aprendemos hoje o que é liderança e seu papel na estratégia ao lidar com as pessoas. Também compreendemos de que maneira podemos estimular pessoas para a motivação e ainda aprendemos sobre a importância de medir as ações implantadas, utilizando ferramentas como o ciclo PDCA. Vimos que a aprendizagem organizacional é um processo contínuo que vai fazer com que a empresa se aproprie e gere novos conhecimentos, tanto individuais quanto organizacionais, a fim de desenvolver competências gerenciais que a auxiliem na solução de problemas e, consequentemente, enfrentará resistências à mudança. Todos os gestores e funcionários devem compreender a importância que um departamento ou área tem para a organização como um todo. O papel de destaque aqui é a comunicação. Objetivos, metas e aspirações deverão ser compartilhados. Lembrando, um estudo das atividades para a sua organização gerará mudança. E já vimos anteriormente como isso é difícil. Procure rever os itens do livro didático e nos complementos. Até a próxima e boa sorte!